o cristianismo que hoje nós praticamos tornou-se pesado, ainda que Jesus, o seu fundador, fosse um ser humano que insistia em dizer que o seu coração era manso, o peso dele era leve, suave, porque ele era brando e humilde de coração, ou seja, ele não impunha nada a ninguém, não queria dominar ninguém, ou seja, Jesus era um semeador, tipo o que hoje nós vemos no budismo, taoísmo. Eles semeiam, se aquilo serve para alguém, maravilha, se não. Mas isso foi Jesus. A difícil arte mental que um ser humano pode e deve aprender de promover a liberdade da sua consciência. Por quê? Porque as coisas que têm ocorrido ao longo da história humana, no sentido de o ser humano ser obrigado a colecionar essas ou aquelas informações para poder criar a sua visão de mundo, essas informações elas são ofertadas ou por pessoas que querem repassar informações que aprisionam as pessoas naquele tipo de crença, ou seja, uma espécie de um proselitismo, proselitismo, desculpa, é uma espécie de tentativa de sempre dominar a mente das pessoas. E o prosélito, às vezes, esquece de que isso é uma invasão sem tamanho a sensibilidade das outras pessoas. Então, infelizmente, as religiões impositivas, todas elas, criaram esses mecanismos de convencimento, de manipulação de mentes e de busca de fiéis, aumentar os seus quadros, aumentar dízimo, contribuição financeira, blá, 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 blá. Essas coisas impositivas têm esse problema. Que problema? A informação que delas sai, a gente ou absorve aquilo e de pronto já mordeu a isca e vai ser aquilo, ou se essa pessoa for um pouco mais sensata, ela primeiro observa, questiona, e é exatamente isso que a nossa irmã está aqui se referindo, sobre as informações do contexto dos livros, as cartas do Cristo. Se isso seria mais uma teia, é nesse sentido. Já que outras religiões, como o budismo, o taoísmo, eles não tentam convencer ninguém. Eles ofertam as informações e quem delas quiser se servir, maravilha. Quem não quiser, sem problemas. Mas não há uma tentativa de um convencimento e nem aqui existe a crença de que se você estiver aqui, você vai ser salvo. Se não estiver aqui, você vai para o inferno. Porque nas religiões impositivas, infelizmente, existe esse tipo de cretinice teológica. Aqui é o lugar certo e só aqui é o lugar certo. O resto é lugar errado. Infelizmente, o ser chamado Javé, ou Brahma, ou Alá, ele construiu esse tipo de cretinismo teológico na Terra. Mas as outras religiões suaves, elevadas, tipo budismo, taoísmo, não fazem isso. E assim, a verdadeira arte que o ser humano esclarecido deve ter é a de que ele não deve repassar mentiras, ou se ele vai dizer algo, ele diz aquilo como sendo opinião, ou dizendo, olha, eu não sei se isso está correto, mas é só algo para reflexão, mas você já não sabe, mesmo você não sabendo se é verdadeiro ou não, você já afirma e sai tentando convencer as pessoas, enfim, isso é doentio. Infelizmente, a vida padece dessa doença. Nós somos 8 bilhões de seres humanos absolutamente adoentados, adormecidos em relação à liberdade da consciência. A nossa consciência obedece cegamente a essas teias que a nossa irmã também colocou na pergunta. Indo agora para a resposta. As cartas de Cristo
eu considero assim espécie de um tipo de literatura extremamente especial e elevada. Eu tenho algumas pessoas a quem eu muito prezo, que estudam profundamente isso, né? Eu já estudei, né? E assim, ela por ela mesma, ou seja, ou elas por elas mesmas, as tais cartas, são formidáveis. Todo ser humano deveria ler. Por quê? Porque a leitura do que ali está abordado, ela é extremamente benéfica, ela convida à expansão de consciência, ela convida à elevação pessoal, ela convida à revisão dos próprios parâmetros da crença, ela rebusca uma série de questões de perspectivismo histórico, teológico, da própria fé cristã, ou seja, são temas formidáveis. Ah, mas isso aí está vinculado ao cristianismo, então é uma teia, ou seja, tenta tornar a pessoa cristã. Infelizmente existe isso no cristianismo. Ou seja, o cristianismo não é parecido com o budismo ou o taoísmo, que são religiões suaves. O cristianismo que hoje nós praticamos tornou-se pesado, ainda que Jesus, o seu fundador, fosse um ser humano que insistia em dizer que o seu coração era manso, o peso dele era leve, suave, porque ele era brando e humilde de coração, ou seja, ele não impunha nada a ninguém, não queria dominar ninguém, ou seja, Jesus era um semeador, tipo o que hoje nós vemos no budismo, taoísmo. Eles semeiam, se aquilo serve para alguém, maravilha, se não. Mas isso foi Jesus. Só que o cristianismo que surgiu a partir de Jesus, este sim, este terminou se tornando um movimento extremamente violento, a ponto de, ao longo dos séculos, massacrar quem não era cristão, e isso fez com que muita gente morresse, mesmo na Idade Média, na briga entre cristãos católicos e cristãos protestantes, também muitas vidas foram ceifadas, tudo isso em nome dessa coisa de que o meu lado está certo e o seu está errado. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Eu sou católico, eu estou bem, você é protestante, você vai para o inferno. Eu sou protestante, eu vou para o céu, você é católico, você vai para o inferno. Essa cretinice teológica, baseada na fé das pessoas, só que essa fé não sabe reconhecer a verdade porque não se conhece a verdade. Nós ainda estamos buscando entender, buscando compreender e talvez construir a parte que nos cabe na definição do que um dia será verdadeiro. Mas matar em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome disso ou daquilo, é uma estupidez tão ferrenha, tão sei lá o quê, que é difícil a gente olhar para o rosto de alguém que, em nome de Deus, passa a odiar outra pessoa porque essa outra pessoa desobedece o que essa pessoa acha que ela deveria fazer. Isso é totalmente cretino, estúpido, é doença, é um transtorno psíquico muito grave. E o mundo é assim dessas pessoas. E quem são essas pessoas? Qualquer cristão radical, qualquer islâmico radical, qualquer bolsonarista radical, qualquer lulista radical, qualquer pessoa radical é assim. Então, Cartas de Cristo não é assim. Ainda que pertença a uma composição cristã, e o cristianismo, infelizmente, se transformou nisso que nós conhecemos. Muitas pessoas maravilhosas cristãs pontuam suas vidas em torno do que elas julgam ser os grandes ensinamentos do cristianismo, mas outras fazem do cristianismo uma loucura total de comércio, transformam Deus em mordomo de caprichos, transformam espíritos, demônios em moeda para mostrar o seu poder, vou tirar o demônio, esse tipo de coisa que enfeia o sentimento de religião das pessoas, né?
infelizmente, a feiura das pessoas. Isso não tem a ver, em tese, com a prática religiosa elevada. Isso tem a ver com a prática religiosa medíocre, infantilizada e, acima de tudo, radical. É um delírio. Então, assim, eu separo as obras, mesmo dessas religiões fortemente influenciadas pelo exclusivismo, ou seja, ou é da minha religião ou está ferrado. Então, mesmo o judaísmo sendo assim, eu retiro livros do judaísmo que eu leio e aprendo muito. Mesmo o catolicismo sendo assim, eu retiro e leio livros católicos que aprendo bastante com eles. Mesmo o islamismo sendo, eu leio livros do Islã, o próprio Alcorão, onde aprendo muito. Então, com o cristianismo eu faço a mesma coisa no seu sentido mais amplo. E daquilo que li até hoje, as cartas de Cristo realmente compõem talvez as páginas mais belas, mais interessantes para quem quer se aprofundar naqueles dias da vida do Cristo, nos dias logo após a sua morte, os desdobramentos do cristianismo inicial, já que, em tese, entre aspas, se diz que as cartas de Cristo surgiram exatamente nesse período aqui, após a crucificação de Jesus. Seriam manuscritos vindos do primeiro século, mas que se perderam e depois foram resgatados via canalização, blá, 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 mas pouco importa. Como o próprio Kardec disse, Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, e ele, quando estava tentando explicar como era difícil a arte de você lidar com o que você não enxergava, não percebia diretamente, mas um espírito, através de um médium, mandava uma mensagem. Aí Kardec olhava para a mensagem e dizia, isso aqui é válido ou não? E é válido. Mas aí as pessoas diziam, não, mas quem foi que assinou? Aí Kardec dizia, olha, quem foi o médium? A mensagem não vale pelo médium que a recebeu ou pela entidade que diz ter assinado. Por quê? Porque o médium pode estar equivocado, o ser humano se equivoca, e o nome do autor não tem importância. O que é que importa na mensagem? O conteúdo da mensagem. Se a mensagem tem conteúdo, o nome do médium, o nome do autor, pouco importa. E é isso que eu vejo nas cartas de Cristo. O conteúdo é formidável. Como é que foi feito? Quem foi que escreveu? Isso tudo são coisas que, a exemplo dos demais, quase 4 ou 5 dezenas de livros gnósticos que tem por aí, não se sabe ao certo quem escreveu isso ou aquilo. Os próprios 4 evangelhos canônicos que levam os nomes de João, Marcos, Mateus e Lucas, lá estão os nomes deles, mas à exceção do de João, os outros não se tem muita certeza histórica que, de fato, foram escritos por esses nomes ou por pessoas que seguiram os nomes que terminaram aparecendo como autores. Enfim, as cartas de Cristo é leitura formidável para os que buscam a verdade, os que buscam expandir a sua consciência, independente e tudo mais. Mas tem a coisa de querer tornar a pessoa cristã. Inevitavelmente, tudo que existe na Terra, com raríssimas exceções, tem esses anzóis. Cabe a cada um decidir o que fazer disso.